Glória a Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse um pastor, uma missionária, um diácono, você viria na igreja todos os dias? Porque eu venho todas as reuniões. Mas por que eu venho em todas as reuniões? Porque eu sou pastor? Também. Mas não somente por isso, é porque eu reconheço que eu preciso de Jesus. E a minha vida já não pertence mais a mim, mas a minha vida pertence a Ele. O livro de João, capítulo 15, versículo 17, a palavra diz assim, veja, eu não sei com quem o Espírito Santo vai falar nessa noite. De repente, não é nem isso que você gostaria de ouvir, mas é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para dizer para você. Por quê, bispo? Porque nós não temos muito tempo. E existem pessoas que com certeza estão sofrendo mais que você. Você não consegue observar porque você está dentro de uma bolha. Você criou uma bolha e você acha que só você sofre, só você padece, só você está vivendo momentos difíceis. E quando a gente para de olhar para nós e começa a olhar para as pessoas que estão do nosso lado, a gente vê que existem pessoas que estão padecendo muito mais que a gente. Por exemplo, existe um grupo de amigos aqui que eu acho que mais de um mês eles estão aqui buscando não por eles, mas buscando por um amigo. Olha que coisa. E o Espírito Santo, através deles, está abençoando esse amigo. Está abençoando. E imperceptivelmente, de forma assim imperceptível, por esse ato deles, pode ter certeza que o Espírito Santo está abençoando a vida deles também. Está fazendo na vida deles. Porque foi assim com Jó. Jó, enquanto ele se preocupava com ele, ficava resmungando, reclamando e amaldiçoando até o dia que ele nasceu. Ele não saía da mesmice. Mas a partir do momento que ele entendeu que ele tinha que orar pelos seus amigos, e ele começou a orar pelos seus amigos, a palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó. Mudou totalmente a sorte dele. Então, às vezes, o que está faltando em nós é parar de pensar um pouco em nós mesmos, deixarmos de ser egocêntricos e começarmos a pensar também nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque a palavra diz que as aflições que estão sobre a sua vida está acontecendo entre os nossos irmãos que estão no mundo. No mundo. Então não é só você que está padecendo. E a única maneira de você resolver esse seu problema de uma forma rápida, sabe qual é? É esquecendo dele. É deixando o seu problema de lado. É incrível. Quanto mais você pensa nele, quanto mais você se preocupa com ele, mais ele cresce. Porque ele vai passar, vai chegar uma hora que vai passar. Não existe noites que dure para sempre, nem tempestades, nem dias difíceis. Tudo passa. É como a gente sempre diz, um bom livro acaba, uma boa história chega um determinado momento que ela tem um fim. Um filme, uma novela, tudo tem o seu fim. Por que você acha que só a sua dor, ela não vai passar? Ela vai passar, ela vai acabar. Agora, o que você tem que entender é o que Deus quer de você. A palavra diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 17, o seguinte: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Então Deus nos escolhe, em primeiro lugar, para que a gente produza frutos de bondade, caridade, longanimidade, paciência, os frutos do Espírito, que a palavra diz lá no livro de Gálatas. Vamos lá no livro de Gálatas. Veja, olha que coisa interessante.
Gálatas capítulo 5, versículo 16. O versículo 16 você vai ver que a palavra fala a respeito, em primeiro lugar, dos frutos das obras da carne e dos frutos do Espírito. E diz assim, olha: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. As concupiscências são os desejos desenfreados de querer ter, possuir, conquistar, achando que através dessas coisas você vai alcançar a felicidade. E você não vai alcançar a felicidade através de nada que existe nesse mundo. Ontem à noite eu passei aqui, estava até contando a história de um ratinho. Não sei se você já ouviu falar, né? Um ratinho que vivia no brejo, no pior de todos os lugares. E chegaram para ele e disseram assim: olha, você não é feliz aqui justamente porque o ambiente que você está é esse ambiente sujo, podre, imundo. Você tem que sair daqui. Esse não é o seu lugar. Para você alcançar a felicidade, você tem que sair daqui. Procura um outro lugar. E o ratinho, um belo de um dia, ajuntou um dinheirinho, meteu o pé, ligou o louco e foi embora. Foi em busca da felicidade. Aí ele chegou numa cidade grande. Essa cidade era diferente. Essa cidade tinha tudo. Mas ele, com o passar do tempo, ele percebeu que ele ainda não era feliz. Aí disseram para ele: você não é feliz porque você não tem um carro, você não tem uma casa. Aí ele vai, luta, trabalha, se esforça, compra o carro, a prestação, a casa financiada. Não, agora eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Mas ele percebeu que ele ainda não era feliz, porque onde ele chegava com o carro dele, as pessoas discriminavam, dizia: nossa, que carro velho, que carro feio, nossa, esse carro está muito velho. Aí ele pensou: não, a felicidade vai estar quando eu comprar um carro novo, um carro melhor que esse. Aí ele vai e compra um carro melhor que aquele, e todo feliz, pagando de gatinho no farol parado. De repente, quem encosta do lado dele? Um carro melhor e maior que o dele. E ele já fica triste, porque a vida é assim. Aí vão dizer para você: não, você vai ser feliz depois que você fizer uma faculdade, depois que você se formar, depois que você entrar no mercado de trabalho. Não, você vai ser feliz depois que você for promovido, se tornar um CEO, um CFO, sei lá o que. Quando você... Gente, você vai morrer e você não vai encontrar a sua felicidade, porque a felicidade está dentro de cada um de nós. A felicidade acontece em nós quando nós entendemos que Deus nos escolheu não para vivermos as nossas vidas, mas para viver o plano, o propósito que Ele tem em cada um de nós. Porque eu me nego a crer que Deus, Ele tenha te chamado sem um propósito, sem um motivo. Quando a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, ora, quais são esses poucos escolhidos? São aqueles que dão ouvidos ao chamado de Deus. Deus chamou, eles ouviram e foram de encontro a esse chamado. Aqui no livro de... Deixa eu concluir aqui o livro de Gálatas. As obras da carne e as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Então digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos desenfreados da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. A nossa carne sempre vai lutar contra o Espírito, ou seja, contra Deus. A carne é inimiga de Deus. Por isso que a palavra diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Não vão herdar. A carne vai ficar. Por isso que você vê que a sua carne, ela sente maior preguiça na hora de vir para a igreja, na hora de buscar a Deus, na hora de orar, na hora de ler a palavra, porque a carne é inimiga de Deus. A carne combate contra o Espírito, e o Espírito combate contra a carne. E existem pessoas que dizem assim: poxa, eu não posso fazer nada daquilo que eu gosto. Não, você pode fazer tudo, mas do que você gosta? Quais são as coisas que você gosta? Dependendo daquilo que você gosta, realmente vai conflitar com o Espírito, porque o Espírito não vai querer que você faça aquilo, porque se você fizer, vai ser caixão e vela preta. E não somente isso, vai ser inferno.
Então o espírito sempre fica ali combatendo contra a carne. Olha, não faz isso, não age assim, não ande assim, olha, não haja dessa forma, desse jeito, porque o espírito, que é Deus, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a carne combate contra quem? A carne combate contra quem? A carne combate contra Deus. Deus é espírito. Vamos lá no livro de João ver isso. Não deixa eu fugir da linha de raciocínio não, hein, Joe? Qualquer coisa, você me dá uma cutucada e me faz voltar para cá. Ó, João capítulo, Deus é espírito. João 4:24. Olha só, gente, presta atenção. João 4:24. Deus é espírito. Deus é o quê? Então a carne combate contra quem? Contra Deus. Ó, vai pegando. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então volta lá no livro de Gálatas capítulo 5 versículo 16. Você que está em casa, preste bastante atenção, amém? Então, porque a carne cobiça, tem algumas versões que dizem batalha, guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, da mesma forma que o espírito combate contra a carne para ela não fazer o que ela quer, a carne combate contra o espírito para que você não faça a vontade do espírito. Esses desejos, essas vontades, essas paixões, muitas das vezes a pessoa pensa, é de mim mesmo. Não é de você, é da sua carne. É a carne querendo levar você para o abismo, para o fundo do poço. Mas se sois guiados pelo Espírito, versículo 18, não estáis debaixo da lei. Ou seja, nada pode te condenar. Satanás não pode te condenar, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ó, prostituição, obra da carne; impureza, obra da carne; lascívia, obra da carne; idolatria, feitiçaria. Você sabia que a feitiçaria não é somente aquela que você acende uma vela, mata um frango, faz despacho na encruzilhada? Feitiçaria também significa rebelião. A rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Sabe o que é rebelião? Você ficar fazendo motim no trabalho, na igreja, na escola, dentro de casa, facção, grupinhos facciosos. Isso daí é que nem pecado de feitiçaria. Não se mete em confusão. Existe um lema aqui na igreja, que é o seguinte, ó: fale pouco de você, fale muito de Deus, e não fale nada de ninguém. Entenderam? Fale pouco de você, não fique falando muito de você. Fale muito de Deus e não fale nada de ninguém. Então, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, é tudo obra da carne. Invejas, homicídios. E o homicídio também não é somente aquele que você pega uma arma, aponta para uma pessoa, dá um tiro, uma teçadada, uma peixeirada, passa com o carro por cima dela. Não. Homicídio também é quando você maltrata alguém. Quando você maltrata a sua esposa, quando você maltrata o seu filho, maltrata a pessoa que ama você. Isso é homicídio, porque você vai matando a pessoa aos poucos, vai tirando o brilho dela, vai diminuindo, apequenando aquela pessoa. Isso se chama homicídio também. Bebedices, glutonarias. Tem pessoas que comem feito bicho, mano. Até isso, bispo. Até isso, gente. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, ela come tanto que ela deixa
a desejar. Ela esquece do próximo. Ela esquece que tem mais pessoas que vão comer dentro da casa dela. Ela não tem senso. Glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o quê? Ai, meu Deus do céu, não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Porque você vai ser lá no céu o que você é aqui. Não vai mudar o seu caráter, não vai mudar os seus pensamentos. A sua alma é essa. Sabe quem está olhando para mim aqui agora? Sua alma. É sua alma. É sua alma que ama, é sua alma que odeia. A sua alma é o centro das suas emoções. Entende? A sua carne é viva? É viva também. Ela tem desejos? Tem desejos. Aí você fica entre a carne, a alma e o espírito. Nós somos um ser também, como eu posso dizer, tridimensional. 3 em 1. Carne, né? Alma e espírito. Então quem é assim não herdarão o reino dos céus, porque vai ter esse mesmo comportamento lá no céu. Nossa, aí a gente fica aqui lutando, batalhando, fazendo de tudo para ir para um lugar onde reina a paz, onde o território das nossas emoções venha ter paz. Aí chega lá e encontra um demônio, encontra uma pessoa perturbada, encontra lá no céu aquela pessoa que fala mal de você, xinga você, bate em você, maltrata você, rouba você, lesa você. Ei, então, bora todo mundo ficar aqui, não é verdade? Não precisa ir para o céu, vamos ficar aqui, dantes como antes. Você está me entendendo? Então, quando a palavra diz que Jesus, ele se manifesta nesse mundo, lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, Tito 2:11, diz assim, olha: porque a graça de Deus se há manifestado, ou seja, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus veio nos salvar, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então a graça de Deus veio nos educar, nos ensinar. Porque a maioria das pessoas, antes de chegar até Jesus, não tinha educação. Você passa a ter um pouco de senso, de brio, de justiça, a partir do momento que você começa a conhecer a palavra. Mas antes da pessoa conhecer a palavra, ela faz um monte de coisas erradas, xinga, fala palavrão, briga com todo mundo, é irada, nervosa. Ou seja, ela pratica as obras da carne. Aí Jesus vem nos educar. Ele vem dizer, olha, no reino dos céus, na casa do meu pai, há muitas moradas. Existem muitas moradas. Mas para mim, para você, para todos nós irmos para lá, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser educados. Presta atenção, isso daqui é como se fosse um cursinho. A vida não se limita somente entre essas 4 paredes, nesses poucos anos de vida que você tem. Esses dias uma irmã, hoje a irmã estava dizendo ali para mim, poxa bispo, o meu pai está tão ruim, ele já está no finalzinho da vida dele. Aí eu perguntei, quantos anos ele tem? Ela falou assim, olha, ele tem 98 anos, 95 anos. Quer dizer, não é nem Deus que não quer dar vida para ele, é a carne dele, o corpo dele, que já não está suportando mais. Às vezes é a nossa carne, o nosso corpo, que já, a mente está boa, a gente ainda é sóbrio, fala bem, lembra de um monte de coisas, mas o nosso corpo, a pessoa quer levantar e andar, não consegue, a pessoa quer trabalhar, não consegue mais, o corpo não obedece, as pernas não obedecem. Você está me entendendo? Por quê? Porque vai chegando um fim, e se não chegar hoje para mim, para você, uma hora vai chegar.
porque a morte, ela é inevitável. Agora, a preocupação é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Porque se você está aqui é porque você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, com certeza você crê no reino de Jesus. Você crê na promessa. Crê que além do céu, dos céus, existe um reino. E o reino é esse. Ele educa para que a gente venha se livrar do mal. Aí no versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é a caridade. O fruto do Espírito Santo é a caridade. Não é o xiricanta, sirianda. Existe um monte de pessoas que você vê: xiricanta, sirianda, doriana, xalalá, baia, xalalá, cova, terra. Gente, mas são pessoas que não têm amor. São pessoas que só sabem julgar, condenar, faz um monte de coisas erradas, fica apontando o dedo para todo mundo. E é como eu disse, os nossos pecados são diferentes. Nós somos carnais. O Espírito Santo está tentando nos melhorar, nos moldar a cada dia. Mas eu não sou diferente de você. Os nossos pecados são diferentes. Mas eu não posso te julgar, te condenar. Então o fruto do Espírito, o primeiro fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não existe lei. Ou seja, quem anda desse jeito, a lei não pode condenar. Ninguém pode te condenar. Ninguém pode te prender. Quando você tem caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e o quê? E temperança. Então Jesus, voltando no livro de João, capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: olha, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Mesmo sabendo que a gente ia cometer durante a nossa vida um monte de coisas erradas. Você acha que Deus não sabia que você ia fazer um monte de coisa errada? Você acha que Deus não sabia que você ia se prostituir, ia adulterar, ia beber, ia roubar, ia usar drogas, tóxico? Você acha que Deus não sabia de nada disso? Você acha que Deus é bobo? Lógico que Deus sabe. Deus sabia de tudo errado que eu ia fazer, das gafes que eu ia dar. Deus sabia de tudo, mas mesmo assim Ele me escolheu. E Ele escolheu você também. Olha que coisa impressionante. Ele nos conhece, mas Ele nos ama tanto que Ele está dizendo: olha, você não me escolheu, eu te escolhi. Você é meu. Mas agora que eu te escolhi, eu te chamei para que você venha produzir frutos, e frutos duradouros. Ou seja, você não pode ser uma pessoa santa somente aqui. Quem olha para você aqui, todo mundo aqui dentro é bonzinho, todo mundo aqui dentro é santo, todo mundo fala com humildade, mansidão, a paz, irmão, a paz, irmã. Mas você não pode ser isso somente aqui. Os seus frutos têm que ser duradouros, aqui e lá fora, onde quer que você vá, seja você quem for. As pessoas têm que ver Cristo em você. Você tem que ser o novo endereço de Cristo Jesus. Pronto e acabou. Então eu escolhi você para que você possa produzir frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O Pai vai te dar tudo que você pedir em nome dEle, se você produzir frutos. E frutos duradouros. E a primeira coisa que Ele diz é este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Que coisa, né? Então, já que Jesus nos escolheu para nos educar, para que a gente venha aprender a amar,
Qual o papel do pastor? O papel do pastor é ensinar isso para você. O livro de Efésios capítulo 4 versículo 11, olha que coisa interessante. Bispo, o que é prostituição? Prostituição é você ficar com um parceiro aqui, uma parceira ali, um parceiro aqui. Prostituição é você viver que nem prostituta, sabia? Um monte de parceiros, um monte de parceiras. Você não consegue ficar com uma pessoa? Não consegue casar com uma pessoa só? Fazer parceria com ela? O que é casar? Casar é fazer par. Casou, vê se casa. Não, casou. Casar é fazer par. Você não consegue fazer par com ninguém? Não consegue ser fiel àquela pessoa? Quando você não consegue ser fiel a uma pessoa, você sim está em prostituição. Então o livro de Efésios capítulo 4 versículo 11 diz qual é o papel do pastor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então o meu papel é preparar o povo de Deus para que esse povo possa fazer a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, produzam e a produzirem, frutos, ou seja, amadurecimento. Chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Então nós não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quanto nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então Jesus te chamou, te trouxe para a igreja, para que os pastores fossem usados por Ele para ensinar a vocês que vocês devem crescer, deixar de ser meninos inconstantes e trabalhar na obra. Bispo, é isso mesmo? É isso mesmo. Agora, vai entendendo qual é o propósito de Deus. Vai entendendo. O livro de Hebreus capítulo 11 versículo 32. Aqui em Hebreus 11, 32, fala a respeito dos heróis da fé. Presta atenção. Esses homens que são considerados heróis da fé, coloca lá na revista e corrigida. Hebreus 11. Você tem que sair daqui nessa noite entendendo alguma coisa. Seria tão bom se você entendesse. Esses heróis da fé, eles foram homens chamados por Deus, assim como você foi chamado. Eles foram chamados. E a Bíblia diz assim, olha, depois de discorrer grandes coisas que esses homens fizeram, a palavra diz assim, olha, faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, que foram homens chamados, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de quem? Dos leões, apagaram o fogo, a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram, da
fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E aí vai discorrendo. Então todos os homens que foram chamados, a Bíblia faz questão de deixar registrado aqui o nome deles. E por que registrou? Porque eles trabalharam, atenderam o chamado. Ó, Deus está me chamando, então eu vou atender o chamado. Aí você vê não somente esses, mas você vê Samuel, você vê Moisés, você vê Abraão, Isaac, Jacó. Nossa, aqui a palavra fala até de Raabe, que todo mundo era contra ela. Por quê? Porque afinal de contas Raabe era uma prostituta, então diminuíam ela, jogavam ela lá embaixo. Na realidade Raabe nem era uma prostituta. O que acontece é que Raabe, ela tinha uma casa, e naquela casa ela alugava aquela casa para se praticar prostituição. Mas até ela, a Bíblia fez questão de citar o nome, e citar o nome como heróis da fé. Sabe por quê? Porque ela fez um pouquinho. Ela fez um pouquinho. Quando os espias entraram na cidade para espiar a cidade, o que ela fez? Ela escondeu os espias. Ela trabalhou. Bispo, e hoje, como que nós podemos fazer para ter os nossos nomes também escritos no livro da vida? Atender o chamado. Atender o chamado. Porque, veja, Deus, Ele ia chamar você para você ficar sentado aí, só sentado, para Ele ficar te dando comida, bebida, milagres, cura, libertação, sem você fazer nada, só sentado. Você não acha estranho isso? Vir na igreja e ficar só sentado. Você nunca evolui, nunca quer fazer nada. Ou você acha que Deus te chamou só para isso? Não, Deus não te chamou, não te nomeou só para isso. Deus chamou você, te nomeou para que você possa produzir frutos, e frutos com abundância. E aqueles que não produzem frutos, não têm o seu nome escrito no livro da vida. Porque o que leva o nosso nome ser escrito no livro da vida são as nossas obras. O nome desses homens está aqui na Bíblia, porque eles foram chamados, foram nomeados, eles obedeceram e eles produziram frutos. Aí você vê todo mundo que Deus chamou, fora esses que a Bíblia está citando. Ele chamou Paulo, Paulo produziu frutos. Ele chamou Pedro, Pedro também produziu frutos. Ele chamou André, ele chamou Silas. A Bíblia fala o nome dos 12 apóstolos. Fora os 12 apóstolos, a Bíblia fala o nome de mais um monte de discípulos. Então todos que foram chamados, o nome estava ali, ó. Agora o seu nome também tem que ser colocado no livro da vida. O livro de Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 22. E o nosso nome é colocado no livro da vida quando nós fazemos alguma coisa. Apocalipse capítulo 20, melhor dizendo, versículo 10. Diz assim, olha: e o diabo que os governava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí no versículo 11 diz assim, olha: e viu um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Esse céu e essa terra não terá lugar na presença de Deus. Ele não será transformado, reformado. Não terá lugar na presença de Deus. Esses céus e essa terra já estão entesourados para ser queimados. E a palavra diz: e viu os mortos, grandes e pequenos. Já imaginou?
aquelas pessoas pequenas, pequenas no poder aquisitivo, pequenas porque não tinham nada, mas os grandes também, aqueles que possuíram muitas riquezas, palácios, muitos bens, todos eles, sem exceção, vão comparecer diante do trono de Deus. Então eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então existem livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então existe um livro, sim, existe um livro que discorre tudo aquilo que nós fizemos, tudo. A palavra diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Então a gente já tem uma vantagem. Você erra, mas o seu amor encobre uma multidão de pecados. As pessoas vão olhar para você e falar: pô, fulano não vale nada, né, meu? Fulano errou, pisou na bola comigo. Poxa, mas ele é tão bacana, ela é tão bacana. Aí o que acontece? Pronto, aquilo de errado que você fez é até relevado. A gente releva. Não é assim que acontece com o filho, com o marido. Às vezes o marido pisa na bola, dá uma gafe, aí você pensa assim: poxa, mas ele é tão legal, ele me trata bem, ele me dá tudo, vou perdoar ele. A mesma coisa Deus. Ele olha para você e fala assim: fulano, bertano, ciclano, mas estou vendo aqui no livro da vida que ele fez tantas coisas boas também. Não é possível que uma pessoa durante toda a sua vida ela só consiga fazer coisas ruins. Eu sei que tem, mas será que eu não tenho um pouquinho de coisas boas para colocar lá na balança? Será que a balança vai perder somente? Porque até o bandido, gente, até o ladrão, ele tem coisas boas. Ele trata os filhos bem. Eu tinha um monte de amigos bandidos, ladrões, mas quando eles estavam na vila com a gente olhava assim, nem parecia bandido. Aí, cerveja para todo mundo. E aí, Luciano, beleza? Firmeza, irmão? Tá precisando de alguma coisa, irmão? Tá precisando? Gente, era aqueles caras que a polícia, quando ia lá na vila, ninguém que aguentava, ninguém falava onde estava. Cadê? Vocês conhecem fulano? Aí mostrava a foto deles assim, a gente olhava, nunca nem vi, não sei quem é não. Para muitas pessoas, eles poderiam ser maus, mas eles tinham a parcela boa neles. Então a gente tem que lutar para que a bondade no nosso coração seja maior do que a maldade. Por isso que a palavra diz: enquanto houver tempo, faça o bem. Se você pode fazer o bem, faça o bem. Vai aparecer 1001 motivos para você fazer o mal, mas faça o bem. Por quê? Porque no dia que todos nós comparecermos diante do trono de Deus, vai se abrir um livro e vai se abrir outro livro, e nesse livro vai estar o quê? Abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Sabe, todas as pessoas que morreram em naufrágio, sumiram, desapareceram, ninguém sabe onde foi parar. Pois bem, nesse dia o mar vai entregar todos os mortos. Todos. Não vai ficar ninguém lá. Não é isso que você está lendo? Ou é balela minha? Ficção? Não, é o que está escrito. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só, não vai estar escrito no livro da vida o nome daqueles que nunca fizeram nada, que nunca ouviram o chamado de Deus. Porque, como eu estou dizendo, na Bíblia está escrito o nome de todos os homens que ouviram o chamado de Deus, que obedeceram a Deus. É como foi perguntado para Isaías: a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui. Quando ele chamou Samuel, 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 eis-me aqui. E foi Deus que te escolheu, foi Deus que chamou. Quando é que você vai chegar e vai dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não tenho forças para me livrar da cachaça, mas me livra. Eu não tenho forças para me livrar do tóxico, das drogas, mas me livra. Eu não tenho forças para me livrar dos bailes, das festas, do mundo lá fora, mas me livra, Senhor, eis-me aqui. Porque todos os que Deus chamou, Ele também os nomeou. Chamou e nomeou para que eles dessem frutos. Ou você acha que não foi Deus que te chamou? Foi Deus que te chamou. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. De repente você está aqui por causa da dor, está enfrentando problemas conjugais, sentimental, financeiros, saúde, está com um parente, um amigo, irmão doente. Ele teve que dar um jeito de te chamar, porque afinal de contas, Ele não veio para os sãos. Uma pessoa que está sã, está bem, escorrendo tudo bem na vida dela, mas dificilmente ela vai vir para Jesus. Geralmente a gente vem para Jesus se arrastando, com as forças acabando, mas a gente vem. E se você veio, é como eu disse, é porque Ele te chamou. E se Ele te chamou, se coloque à disposição dEle. Você pode fazer qualquer coisa. A Bíblia fala que existem os talentos. Deu um talento só para um, 2 para outro, 5 para outro. Mas todo mundo tem um talento. Você tem um talento. De repente você não sabe falar: bispo, eu não sei falar, eu não sei pregar. Ou então você sabe falar, você sabe pregar, você tem vontade de pregar. Então, se você tem vontade de pregar, você vai pregar, você vai falar do amor de Cristo, você vai falar de Jesus. Ah, eu não sei o que fazer. Então, compartilhe os vídeos da igreja, compartilhe a oração, convida as pessoas para entrar na oração. Essa madrugada eu estava falando de Naamã, comandante do rei da Síria, general de guerra, já tinha ganhado tantas batalhas, mas estava perdendo a sua saúde por uma lepra. A lepra estava acabando com ele. E você vê que quando ele vai até Eliseu, ele espera que Eliseu viesse impor as mãos sobre ele e restaurar a sua carne. Quando ele diz que ele esperava que Eliseu botasse a mão sobre o alto da cabeça dele e restaurasse a sua carne, é porque a sua carne já estava em estado de putrefação. Ele já devia ter perdido nariz, orelha, dedo, pé. Eu não sei qual era a situação daquele homem, mas ele queria que a carne dele fosse restaurada. Aí Eliseu falou para ele: o negócio é o seguinte, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele falou: não, no Rio Jordão não vou, porque lá em Damasco existem rios melhores do que o Rio Jordão. Eu vou mergulhar aí? Não vou. E foi embora para casa. Aí um dos seus soldados disse para ele: poxa, Naamã, meu comandante, se o profeta tivesse pedido para você fazer coisa pior, você não faria? Que custa você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Aí o coração dele se quebrantou. Ele: tá bom,
Vou lá, e foi, mergulhou e foi curado. Às vezes a gente pede para você fazer coisas tão simples, a sua vida está apodrecendo, você está perdendo tudo que você tem, você não tem paz, você não dorme de noite, você está doente, mas a gente pede para você fazer coisas tão simples e você não consegue fazer. Você já fez coisas tão difíceis? Por exemplo, o que é você entrar meia-noite lá no YouTube e acompanhar a oração conosco? É difícil você fazer isso? Não, mas ela não faz, ele não faz. O que é você vir na igreja, participar de uma reunião, vir aos domingos? É como eu disse, se você fosse pastor, você não estaria na igreja todo dia? Agora que eu estou falando para você que Deus te chamou, Deus te nomeou, para que você possa produzir frutos, o que você vai fazer? Vai obedecer o chamado de Deus? Sabe, gente, Deus nos chamou para nós estarmos na presença dEle todos os dias. Sabe por quê? Porque a gente fica mais exposto às coisas do mundo lá fora do que a presença de Deus. O dia tem 24 horas. Quantas horas você não passa furnado ali no TikTok, nas redes sociais, vendo os feeds, vendo os stories, coisas que não vão te levar a nada. Meu, se pelo menos você usasse as redes sociais para se promover, se tornar uma pessoa melhor, meu, naquilo que você faz. O que você faz? E você mexe com o quê? Você mexe com moda? Então entra lá nas redes sociais para ver as tendências de cores. Aí deixa eu ver qual a tendência de cor para esse ano. Deixa eu ver, vai ser o amarelo. Então trabalha com vigor, com força. Tá fazendo faculdade do quê? De direito? Então vai lá estudar as leis, a origem das leis. Está fazendo medicina? Mete as caras naquilo que você, para você se aperfeiçoar, para você se tornar uma pessoa melhor. Mas às vezes a pessoa deixa a mente dela apodrecer, porque ela só vê o que apodrece a mente dela. Então a nossa mente, ela tem que ser emprestada ou para Deus, para absorver as coisas de Deus, ou para aquilo que você colocou no coração, para o propósito que você tem no coração. Vai ficar 200 horas lá no WhatsApp investigando para ver se o namorado entra online, com quem ele está falando, ver se ele manda mensagem para você, se ela manda mensagem para você. 200 horas vendo os feeds dele lá para ver quem curtiu, quem não curtiu. Para, mano, deixa de paranoia, deixa de loucura. Isso está derretendo o seu cérebro. Quando o cara é de ser da mulher, pronto, acabou. Primeira coisa que ele vai falar para ela é esse daqui, ó: pega as suas coisas e vem morar na minha vida. É verdade. Ele te ama, ela te ama, vocês se amam. A pessoa vai pegar você, vai levar e vai colocar você na vida dela. Quando você tem que ficar se apequenando e se tornando pequena, porque senão a pessoa... isso daí não é amor, mano. Amor é 50% de um e 50% de outro. Amar demais dói, amar demais é prejuízo. É ilegal, é injusto você amar 70% e o seu companheiro, a sua companheira te amar só 30%. Você vai sofrer o resto da vida. Então o amor tem que ser igual. Então a única maneira de você não viver uma vida de perturbações é procurando trabalhar para Jesus, é procurar estar aqui nesse lugar. Quanto Deus vale para você? O que Ele significa para você? Ele significa tudo para mim, então você vai significar tudo para Ele. Se você fizer a vontade dEle, Ele vai fazer a sua vontade. Tudo aquilo que você pedir, Ele vai ter prazer em te dar. Amém? Então, mais uma vez eu te digo, Deus, Ele te chamou, Ele te nomeou, para que você pudesse dar frutos, e os seus frutos viessem permanecer.
Amém? Ele te nomeou para a obra do ministério. Eu estou tentando aperfeiçoar você, para que o seu nome seja escrito também no livro da vida, meu. E naquele dia que nós estivermos diante do trono de Deus, Ele possa nos chamar pelo nosso nome. A Bíblia diz que Ele vai mudar o nosso nome. Vai ser a última vez que você vai ouvir aquele nome que você não gosta, né? Porque quando Ele te chamar, Ele já vai te dar uma pedrinha branca com um novo nome. E como Ele conhece seu coração, Ele já vai te dar uma pedrinha branca com o nome que você gosta. Ai, eu odeio o meu nome, eu odeio o meu nome. Não se preocupa, vai ser a última vez que você vai ouvir seu nome. Fulana de tal, Bertana de tal. Toma aqui sua pedrinha branca. Porque tem uns nomes que é feio pra caramba. Mas até isso Ele vai mudar. Amém? Então, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Ele pode cuidar de você. Ele pode tirar o estresse, cansaço, a perturbação. Ele pode tirar as dores. Ele pode mudar a sua vida. E nessa noite Ele está te chamando. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer alguma coisa. Nem que seja postar lá nos seus status uma mensagem que fala de Deus, uma imagem da igreja, compartilhar as pregações, eu não sei, mas você foi chamado para isso, salvar vidas. Muitos aqui já começaram orando pelos amigos, pelos parentes, pelos irmãos, ajudando os mais fracos, estendendo as mãos aos carentes, aos órfãos, às viúvas. E Deus quer muito mais de você, e quer fazer muito mais na sua vida. Então pense e decida o que você vai fazer da sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. E uma coisa interessante é que quando Jesus chama alguém, Ele reveste esse alguém de poder. Está faltando o poder de Deus nesse mundo. Ele nos reveste para nós curar, libertar, expulsar demônios, para nós sermos luz. Já pensou você, luz dentro da sua casa, luz no seu trabalho? Já pensou você sendo usada pelo Espírito Santo, curando os doentes, libertando os cativos, expulsando demônios, andando nas ruas dessa cidade? Porque esse Satanás, ele conhece quem é de Deus. Onde você chegando, as pessoas já estremecendo, vendo algo diferente em você. Fulano mudou, Bertano mudou, tem algo diferente. É a luz, meu, é a luz. Você profetizar e você vai ver, você vai ser um endereço realmente de Jesus. O que o Espírito Santo vai mandar de pessoas para você socorrer, para você ajudar, vai ser algo assim impactante, vai ser algo bombástico, meu. E você sabe que aí fora existe um monte de pessoas escondidas atrás de um iPhone, de um carro bom, de uma casa boa, que estão vivendo os piores momentos de suas vidas, tudo depressiva, desejo do suicídio, querendo dar cabo na própria vida, se arrastando. Elas riem para não chorar, mas com um buraco enorme dentro delas. E o Espírito Santo quer usar você para salvar essas pessoas, assim como Ele te salvou também. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus.